Então, vamos lá. Bom, a Tininha já me apresentou, eu sou do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental, fui aluno do ADACT na UERJ, fui aluno do Rosman na COP, espero contribuir para esse debate aí da melhor forma possível. Bom, aqui, só para falar um pouco do problema, eu não peguei o Guandu aí, peguei, mas assim, que a gente está tomado por poluição, praticamente, qualquer lugar que a gente vá, é uma questão de infraestrutura, né? A infraestrutura ela não é pensada da maneira como ela deve ser feita, né? Primeiro é o planejamento urbano, planejamento diretor, a infraestrutura vai e as habitações saem depois. Eu gosto de fazer a comparação como se fosse cair de paraquedas numa selva. É o que acontece. Você cai de paraquedas numa selva e sempre depois tenta achar a saída. É o que a gente faz. A gente edifica, vende e depois a gente pensa na solução, que muitas das vezes fica inviável, né? Então, a gente tem várias situações, do ponto de vista técnico, muito complicadas de serem resolvidas. A Rocinha é um exemplo disso, mas não vou falar disso, só colocar a contextualização do problema. Isso aqui é a região olímpica, né, teoricamente, a gente observa também, como a gente vai falar, um elevado nível de eutrofização aí, e aí o aparecimento, como o Adacto e o Canedo falaram, de diversas cianobactérias produzindo cianotoxinas, a CIST, né, que produz microcistina, que é uma toxina muito danosa, muito cara para ser removida de uma estação de tratamento convencional. E a gente observa numa lagoa aqui costeira, né, um complexo lagunar, Lamarapendi, Jacarepaguá, um nível de poluição, aqui a gente observa esgoto bruto praticamente, né, numa cidade que teoricamente, ou seja, a gente tem a gente pode ser classificado até como um terceiro mundo quando a gente fala em termos de esgotamento sanitário. E quando a gente leva para a parte da saúde, né, eu vejo tantas pessoas falando em desenvolvimento e muitas outras coisas e esquecem do básico, né? Isso aqui, isso numa área teoricamente nobre, tá? Isso aqui não é barato morar por aqui. De a gente pegar essa realidade nossa, levar para uma área de comunidade, piora mais ainda a situação, e a gente tem as pessoas em contato direto com essas águas. O que significa isso? Uma criança que tem um contato com essas águas, ela tem episódios sucessivos de diarreia, tem vários problemas de desenvolvimento cognitivo em função disso. Então, isso aí, para mim, assim, é uma tomada de decisão do ponto de vista de criação de sociedade, entende? Do ponto de vista de se desenvolver uma nação do ponto de vista cognitivo, é completamente colocado em xeque por uma coisa que já foi equacionada há centenas de anos. Simplesmente, tubo, tratamento, a gente tem tecnologia. É planejar e tratar. Mas, enfim, a gente convive com essa realidade aí e, pelo menos, sempre levantando a bola para ver se um dia alguém corre, né? Então, aqui, eu gosto sempre, quando começo com a relativização do problema, né? O que é poluição? Depende, né? O que eu gosto de falar, até o conceito da velocidade. Porra, andei 100 quilômetros. Tá bom, em 2, 4 dias? Sim, você estava caminhando, andei 100 quilômetros, uma hora eu só posso estar de carro. A mesma coisa, eu poluir? Depende. Depende de quê? Da massa do poluente que eu estou adicionando em relação a um volume de água que ele vai ser diluído. Isso, eu vou criar o termo concentração, que é a relativização do problema da poluição, do meu ponto de vista. E, teoricamente, uma gotinha de esgoto numa piscina olímpica, ela tem um impacto, muitas vezes indetectável, né? Agora, se eu pegar essa mesma gotinha e botar num copo d'água, eu estou contaminando o copo d'água. A mesma gota de esgoto. Então, tudo é questão de massa de poluente e volume no qual esse poluente é disperso, né? E aí eu vou entrar um pouquinho na física aqui rapidinho, do problema de uma forma, tentar colocar numa forma bastante acessível, para que todo mundo que esteja assistindo essa live aí entenda o problema, né? Então, o que acontece? Bom, isso é relativo, depende. O quanto eu tenho de massa de poluente e em que volume ele é disperso. Então, muitas vezes eu coloco para as pessoas. Às vezes a gente não tem uma solução para o problema, a gente tem a mitigação do problema. A gente, quando olha esse complexo lagunar aqui, tá? O que acontece? A gente tem um volume finito de água incompatível com a massa de poluentes aportada nesse negócio, de tal sorte que a gente tem uma relação entre massa e volume muito elevada. Já que o meu volume é limitado porque eu tenho um corpo confinado,
a minha massa ela é incessantemente imputada dentro desse corpo, eu tenho concentrações elevadíssimas de N tipos de poluentes. A gente vai falar nutriente aí, ele é visivelmente exposto. Você já vê pela cor a quantidade de nutrientes. Sem contar esgotos e lixos e contaminantes tóxicos. Então, voltando aqui, eu gosto de colocar o quê? Bom, se a concentração é a relação, concentração de um determinado poluente, é ela que vai me dar se uma praia é balneável, ela que vai me dar se uma água ela é apta. Depende, eu vou ter uma classificação daquela água em função da concentração de elencados componentes ali naquela água. Então, se essa massa é pequena, teoricamente, para um determinado volume, essa concentração é pequena. E, a partir do momento que eu vou aumentando a massa, por mesmo volume, eu vou aumentando vou aumentando a concentração, até que eu torno esse ambiente ou esse meio, qualquer coisa, ambiente, piscina, reservatório, né, qualquer ambiente com concentrações de poluição muito acima das admissíveis. Tá? Qual o problema disso? Bom, existem, dependendo do contaminante, na verdade, a gente não pode ter uma análise multicontaminante, né? A gente, na verdade, avalia alguns, né? Mas, na grande maioria dos casos, tirando alguns outros tipos de poluentes, que têm muito mais persistência, metais pesados, por exemplo, a gente, teoricamente, tanto para nitrogênio, microbiologia, contaminação microbiológica, etc., a gente tem uma degradação natural, né? Tanto a massa do contaminante como a concentração, né? Porque, na verdade, eu tenho uma massa lançada, essa massa eu vou explicar o processo de dispersão, de decaimento, de degradação, mas, assim, o que acontece? A massa é degradada em função de uma taxa de decaimento, como se fosse uma meia-vida de um elemento radioativo, que, ao longo do tempo, o tempo é absoluto na nossa realidade, graças a Deus, alguma coisa absoluta aqui. Então, o tempo é absoluto, o tempo está passando normal, e em função dessa taxa de decaimento, ou seja, a minha capacidade de degradação desse poluente, essa minha massa vai reduzindo com o tempo em função de uma massa anterior. Então, ela vai degradando, né? Bom, beleza, isso aí, na verdade, seria o decaimento, mas eu tenho diferentes tipos de contaminante. Eu posso ter um contaminante conservativo, ou seja, a massa se conserva. Esse é o grande problema dos resíduos sólidos, né? A gente, quando fala de resíduo sólido, qual o tempo de degradação de uma garrafa PET num sistema lagunar? Qual o tempo de degradação de um balde? Bom, se a gente parar para comparar isso com qualquer outro tipo de componente químico, eu posso considerar no meu horizonte, na minha escala de tempo, na minha discretização temporal, como se fosse um contaminante conservativo. Eu vou botar uma garrafa PET ali, daqui a 50 anos, aquela PET vai estar em algum canto ali, né? Bom, enfim, esse é outro tipo de poluição que muitas vezes a gente ignora, mas ela tem um potencial indireto no ponto de vista de saúde pública, que é a acumulação de água, né? Porque existe acúmulo desses recipientes de plástico perto, às vezes, de garapés, e aquilo ali, quando chove, é um grande acúmulo de água e um viveiro, um grande ambiente para a proliferação de mosquitos, né? Mas não falando disso. Então, o contaminante ele pode se comportar como um contaminante conservativo ou como um contaminante não conservativo. No caso, coliforme, nitrogênio, eles têm uma biodegradação, tá? E elas seguem um script de decaimento para cada um em função de uma taxa de decaimento que o meio é capaz de depurar daquele elemento que a gente está considerando. Então, eu gosto de explicar esses processos, né? Que, na verdade, as pessoas confundem, mas existe o processo da dispersão, né? O processo dispersivo, o processo todo poluente, né? Todo o processo do espalhamento, vamos dizer assim, do poluente no meio aquático, ele é composto, na verdade, de 3 processos. Uma é a advecção, que é a translação desse poluente, ele é carregado, advectado pelas correntes, né? Pode ter as correntes no rio, num reservatório, isso tem outras forçantes que fazem esse transporte do movimento das águas. Ele difunde naturalmente em função da turbulência, né? Num rio, teoricamente, num rio com maior nível com maiores níveis de vazão, um rio mais caudaloso, ele tem uma turbulência maior, então o processo difusivo ele é, teoricamente, muito maior do que um rio que escoa sob um regime, vamos dizer, mais próximo de um regime laminar, né?
E aí, quando a gente fala de decaimento ou não, aí depende do contaminante que a gente está avaliando, se ele tem um comportamento conservativo ou não, se ele se degrada ou se ele não se degrada com o tempo. Eu gosto de fazer essa explicação, uma forma que eu consigo tentar colocar isso de uma forma bem didática, que eu gosto de fazer a brincadeira das bolinhas aí. Eu tenho 10 bolinhas dentro de um elemento, como se elas ocupassem um determinado volume. E se a pura advecção ela não existe na natureza, tá? Sem a dispersão. Isso não vai acontecer fisicamente, tá? Mas só para a gente entender os fenômenos de forma separada. No tempo 1, eu teria as 10 bolinhas ocupando um determinado volume. E aquilo ali me daria a concentração desse poluente, dessa massa dessas 10 bolinhas, em relação ao volume que elas ocupam. No tempo 2, se só houvesse advecção, não houvesse a dispersão, eu teria as mesmas 10 bolinhas, sem se separarem, né? Guardando as mesmas distâncias entre si, ocupando o mesmo volume, e, nesse caso, se as 10 bolinhas estão lá, a massa permanece, o volume permanece, a concentração é a mesma. No tempo 3, a mesma coisa. As 10 bolinhas não se movimentaram, a mesma massa permanece e o volume é o mesmo. Então, nesse caso, eu tenho uma condição que a concentração se conserva, né? Não tem variação de concentração. As massas são as mesmas, o volume associado a essas massas é as mesmas, a dispersão dessas massas, e as concentrações são as mesmas. Aqui isso seria uma coisa muito comum de acontecer com garrafa PET. Se eu tacasse 10 garrafas PET, a concentração de PET numa baía ela ia aumentar, ia diminuir com o tempo, porque as PETs iam se espalhar, as garrafas, naturalmente, pela própria turbulência, por menor que ela fosse. Aleatoriamente, o deslocamento dessas partículas ia acontecer porque houvesse um espalhamento entre elas. Então, nesse caso, eu gosto de... Se eu tenho no tempo 1 as 10 bolinhas, a massa é a mesma, o volume é um volume associado a esse... Seria um volume 1 aqui que está faltando. No tempo 2, o que aconteceu? Elas naturalmente se espalharam. Então, o volume associado a elas aumentou. Teoricamente, essa concentração é menor do que essa. E no tempo 3, as mesmas 10 bolinhas se deslocaram no espaço. A massa continua sendo a mesma, porque eu tenho 10 bolinhas. E se eu tentasse fazer um volume equivalente aonde estão aquelas 10 bolinhas, eu teria um volume associado muito menor, muito maior, e, consequentemente, uma concentração muito menor, apenas pelo espalhamento delas. Então, de que forma? As massas são as mesmas, mas os volumes associados, eles aumentam com o tempo. O volume 1 é menor do que o volume 2, que é menor do que o volume 3. Então, com isso, as concentrações vão diminuindo apenas pelo espalhamento. Isso é normal. Se eu lançasse mercúrio no rio, ou tivesse um derramamento de mercúrio de um volume finito, teoricamente, naturalmente, haveria uma diminuição da concentração de mercúrio pela dispersão dele com as correntes. Ok, não estou dizendo que isso não é um problema. O problema seria avaliar qual a concentração que eu tenho e qual a concentração de impacto, qual a concentração que seria letal ou danosa no meio ambiente. Agora, o que acontece? Isso vai acontecer muito com o que a gente está falando aqui, que é a parte dos esgotos, que é a parte dos nutrientes. Eles têm degradações diferentes, mas o conceito é o mesmo. Então, o que acontece de fato com nutrientes, com fósforo, com a microbiologia, com os contaminantes microbiológicos? Aí podem ser ou indicadores de contaminação fecal, determinados patógenos, enterovírus, adenovírus, etc. Eles se degradam, tá? Com scripts de degradação diferentes, mas eles se degradam. Então, mas isso é bem natural, isso é o que acontece na natureza. Eu tenho, no tempo 2, o que aconteceu? As 10 bolinhas se espalharam, mas nesse meio tempo algumas morreram, se degradaram. Então, no tempo 2, ao invés de 10 bolinhas, eu tenho 6. E depois, eu tenho 3, se eu não estou me enganando aqui, que eu estou com uma imagem na minha frente, 3 bolinhas. O que está acontecendo aqui? Além delas espalharem, eu começo a perder massa. Então, além da massa diminuir com o tempo, o volume aumenta. Então, a minha concentração aumenta exponencialmente, ou então substancialmente, melhor falando. Por quê? Porque, como eu tenho uma relação entre duas coisas, eu estou tendo uma perda no meu numerador e um aumento no meu denominador. Isso faz com que minha concentração diminua substancialmente ao longo do tempo. Isso acontece com degradação microbiológica, isso teoricamente acontece
O que às vezes as pessoas pagam no processo de despoluição? O que é o processo de despoluição? Claro, dependendo do meu poluente, eu vou ter que fazer uma dragagem de fundo. Mas quando era muito pequeno, eu pensava que um processo de despoluição fosse como se fosse uma limpeza, né? Se for garrafa PET, realmente eu tenho que limpar. Mas, assim, como se faz um processo de despoluição? Depois eu entendi, para de poluir. Porque se a gente parar de poluir e o nosso contaminante perder massa com o tempo, ele vai ter uma degradação da massa, então as concentrações vão diminuir ao longo do tempo por conta da biodegradação, ok? Então, teoricamente, são esses os processos que eu queria colocar aqui. E agora eu vou relativizar uma outra coisa, tá? Eu não acabei aqui o slide, tá? Então, a concentração em 1 é muito maior do que a concentração em 2, que é muito maior do que a concentração em 3, no tempo 3. Aqui é uma coisa um slidezinho que eu tenho velho, mas assim, só para a gente ter uma ideia, eu não quero entrar nem a minha especialidade, tratamento, tá? Mas enfim, aqui coloco para mim mais uma vez o conceito de relativização, tá difícil falar. O conceito das coisas serem relativas, melhor falando. Bom, lá eu considerei esse conceito de uma coisa ser relativa à outra, entre massa e volume, me dando o conceito da concentração. Agora tem o seguinte: o que é a eficiência de um tratamento? 90% é bom? 30% é bom? Depende. Depende do quê? Eu vou explicar. Mas, assim, o que acontece? Eu tenho situações aqui... Eu tenho a relativização aqui do seguinte... Alô? Está falando? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. É o seguinte... O que é? Tem uma eficiência de tratamento. Dependendo da nossa condição, a gente tem aqui uma coisa básica, né? A gente tem o tratamento preliminar, tratamento primário, e algumas eficiências aí padrão, tá? Eficiência de remoção de sólidos em suspensão, de matéria orgânica, de coliforme, né? Já no tratamento secundário, a eficiência começa a aumentar consideravelmente, mas não necessariamente essa eficiência de 99% pode ser bom. Assim, como assim? Alguma coisa que 99% não é eficiente? Não, eu não estou dizendo que não é eficiente, mas pode não ser suficiente. Pode não ser suficiente, pode ser eficiente, mas não suficiente, né? Então, a questão é a seguinte: e num tratamento terciário, para remoção de nutrientes, seria esse tipo de tratamento que teria que ser dado. Aqui tem um esqueminha, né, o que seria aumentar a minha eficiência em função de um derramamento de um contaminante ou de um lançamento constante de um contaminante num rio, por exemplo, né? À medida que eu aumento minha eficiência, eu diminuo minha concentração. Mas a pergunta é: será que essa concentração ainda é baixa o suficiente para que não impacte de alguma forma ou que não comprometa a saúde desse ecossistema? Esse é um ponto a ser considerado. Claro que, quanto maior a eficiência, menor a concentração do meu poluente. Se eu tenho uma eficiência muito baixa, para o mesmo, teoricamente, para uma mesma ação lançada, esse seria um impacto. Se eu aumentasse minha eficiência do tratamento, né, claro que eu vou ter um efluente de uma estação, essa seria mais ou menos assim o filme que eu veria. Eu vou aumentando minha eficiência, eu vou diminuindo minha concentração. Agora, eu colocaria aqui 50 slides desses, porque o comportamento ele é dependente do tipo de contaminante que eu estou considerando. Se eu quisesse avaliar colimetria, eu teria um quadro desse. Se eu quisesse avaliar nutriente, eu teria um outro. Por quê? Porque as taxas de degradação são diferentes. Os fatores ambientais que regulam essa taxa de degradação também são diferentes. Então, claro, quando eu faço análise, eu não consigo fazer uma análise numa única foto, multi-elementos. Eu faço análise para cada elemento. Então, eu quero avaliar meu nutriente, eu faço uma análise para nutriente. Fazer uma análise de colimetria, eu faço uma análise para colimetria. Então, basicamente, é isso que é considerado. Então, assim, será que isso é bom? Será que isso me atende? E aí eu gosto de colocar uma coisa meio matemática, mas às vezes eu gosto de pensar assim, mas eu vou falar isso em português. O que seria? Essa minha massa final do meu poluente vai depender do que o meu tratamento, do que a minha proposição de tratamento é capaz de reter, né? Então, na verdade, essa massa ela depende da minha eficiência. Isso vai me criar a minha massa final, vai ser função do que eu tenho. Se eu tenho 10 bolinhas de poluente e eu tenho uma eficiência de 90%,
eu só vou ter uma bolinha. Opa, será que essa bolinha dividida por esse volume vai me levar a uma concentração menor do que o admissível? Pô, se isso for bom, eu resolvi meu problema. Eu vou ter condições de ter um bom tratamento. Porque a gente tem um tratamento convencional, ele é eficiente para todos os tipos de poluente, essa é a questão. Para todos os poluentes, o nosso tratamento convencional, será que seria necessário alguma coisa mais avançada em função do nível da poluição que tem aumentado ao longo dos anos, se o tratamento, teoricamente, não acompanhou os novos poluentes, ou os poluentes emergentes, né, que a gente passa a ter em função de novos produtos químicos, né, novos anticoncepcionais que passam aí para a rede de esgotamento sanitário que não existiam há 40, 50 anos atrás, né, hormônios, etc. Então, assim, eu gosto de falar, a eficiência do tratamento ela é relativa. Por quê? Porque depende da massa inicial e dos processos de dispersão e de degradação desse efluente. Enquanto eu não avaliar esse problema como um todo, eu não tenho a noção do meu problema. E aí eu gosto de fazer essa brincadeira aqui. 90% é muito? Aí as pessoas, porra, 90%? Pô, muito. É muito, é bom. 99%? Pô, tá bom. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. É mais ou menos isso aqui que eu tenho de coliforme por cada 100 ml de esgoto. Tá? Coliforme, teoricamente, não é o patógeno, mas ele é um indicador de poluição microbiológica, que ali pode ter algum micro-organismo. Se existe material fecal, existe uma boa probabilidade associada de ter algum patógeno e ocasionar algum risco sanitário. Aí eu falo para vocês, olha só, eu tenho 90% de eficiência. Pô, legal, é legal. Então, eu tinha 1 bilhão, eu fico aqui, ó, com 100 milhões. 10%. Ah, não, peraí, então vamos melhorar isso. Eu quero 99% de eficiência. Ah, então tá bom. 1 bilhão, 10 milhões. Só para abrir um adendo, que eu vou falar no final, teoricamente, claro que vai haver dispersão. O que a gente avalia de balneabilidade ou risco de contaminação por contato primário com a água seriam 1.000 coliformes. Claro que esses 10.000 sairiam do tratamento e iam entrar num processo de dispersão à medida que eles fossem sendo, né, lançados no meio, em função das correntes. Claro que essa massa ia ser diluída num volume cada vez maior com o tempo e a concentração ia diminuir. Mas só para a gente primeiro focar só na eficiência. E aí eu tendo os mesmos 1 bilhão de coliformes, 99,9% de tratamento. Eu tenho ainda 1 milhão. Peraí, então vem cá, qual deveria ser a eficiência de tratamento para que eu pegasse essa água aí, se fosse pegar isso num copo d'água, para tornar essa água que entra na estação de tratamento em uma água balneável? Eu teria que ter uma estação de tratamento com uma eficiência de 99,9999%. Então, assim, isso é uma eficiência matrix, né? Filme Matrix. Então, assim, o que eu estou querendo colocar é que tudo vai depender. Agora, eu tenho que ter o tratamento, mas o outro lado da moeda que eu tenho que encarar é esta massa que está sendo liberada no tratamento, diluída no volume ao longo do tempo, ele vai atingir as concentrações aceitáveis, sim ou não? Esse é o problema. E aí, a gente, só para falar um pouquinho que estava lá no outro slide, o que seria um nutriente, né? Imagine que eu tenho uma eficiência, lá, tratamento secundário, ó, que é o que a gente tem praticamente nas estações de tratamento. Então, removendo, vamos botar aqui 50% de eficiência de remoção de nutrientes, nitrogênio e fósforo. Vamos avaliar isso aqui só. Olha só, 10 bolinhas, fica 5 bolinhas. 20 bolinhas, 10. Aí eu pergunto, espera aí, então eu tenho 10 bolinhas associadas a um volume de 1 metro. Ou seja, sei lá, 10 bolinhas em um volume de 10 quilos em 1 metro cúbico. Cada bolinha é 1 quilo. Eu tenho a concentração de 10 quilos por metro cúbico. Bom, peraí, agora degradou 50%. Nem degradação, foi retido no tratamento. Então, agora eu tenho... Errei aqui, tá? Era para ter 5 bolinhas, depois eu tiro uma. 5 bolinhas, vamos esquecer aqui a sexta. Tenho 5 bolinhas, agora só que esse volume associado aumentou. A concentração caiu. Meu tratamento é bom? Depende. Essa concentração ainda é grande? Essa concentração ainda é capaz de fazer a proliferação de cianobactérias? Então, depende. E aí, lançado esse problema, teve algum slide aqui. Espera aí. Foi mal.
antes disso. Então, um slide saiu da minha ordem aqui. Aí eu faço a pergunta, a gente já cansa de falar em análise qualitativa da qualidade das águas. Pô, eu ouço IQA, 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 IQA. Tá bom, o IQA nada mais é do que um índice que agrupa coliforme fecal, pH, DBO, nitrogênio total, fósforo, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos, turbidez, eu acho que mais uma coisa. Enfim, são 9 parâmetros. Um eu estou esquecendo. Tá bom, mas vem cá, a gente está falando coliforme fecal, ok, microbiologia, pH, né, DBO, matéria orgânica, nutriente. Cadê a poluição química? As pessoas esquecem que existe um índice chamado IAP, nunca mais vi ninguém avaliar isso. IAP é Índice de Abastecimento Público, que ele é uma composição do IQA com o IST. O que é o IST? Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas. Eu não vejo mais isso. Eu vejo todos os relatórios só falando de IQA. Eu pergunto, qual a poluição química das águas que estão chegando no abastecimento? Não estou falando que existe, mas cadê? Para a gente ter uma noção. E qual é a eficiência no tratamento convencional para algum contaminante químico? Será que essa água que sai, ela está livre desse contaminante, caso ele exista? Onde está o IST? Eu nunca mais vi o IST. Então, essa é uma pergunta que eu queria lançar no debate. E aqui, só para complementar o que o professor Canedo colocou, eu achei isso, né? Eu tinha isso antigo, de um PDF, do que era, das soluções. Então, só recapitulando, né, o que o Adacto e o professor Canedo colocaram, está aqui o Queimados, né, o Rio Queimados, aqueles outros dois. A captação é aqui, né? Lá vem um guandu lá de cima. E aí, ó, aqui estão os rios, né? Esse aqui é o Ipiranga, o outro é o Cabuçu, que não está aqui o nome, aí vem Queimados, estão todos eles aqui. E aqui, dando um zoom, o problema que está sendo até apontado nesse manual de soluções, né? Está realmente acusando, né, o despejo de esgotos domésticos nesses rios, Poços e Queimados, e o Cabuçu e Ipiranga. Esse aqui, se eu não me engano, eu vou mostrar no outro slide. Esse aqui é o Cabuçu, esse é o Ipiranga, e depois o Poço e Queimados está mais aqui em cima. E esse problema já vem acontecendo há muito tempo, ou seja, vai a urbanização sem a infra. Primeiro urbaniza, depois saneia. Não é assim que funciona, mas todo mundo sabe disso, mas continua fazendo. Isso, você leva um aporte grande de nutrientes, já tem se observado proliferação, a gente vê a história da geosmina. Tem indícios também, já vi trabalhos falando também em outras algas, como, por exemplo, a microcistes, que produz microcistina, né? Isso pode gerar carga tóxica, né? Substâncias tóxicas que essas algas geram, que podem acarretar um problema no abastecimento. Isso é uma coisa, é um alerta, né? E aí, aqui tem mais o ponto, a gente observa aqui, eu fiz uma viagem, aqui é a captação, tá? Então, uma das proposições aqui que eu vou mostrar, que eu quis botar para debater, realmente, o guandu vem por aqui, tentar trancar esses rios aqui como se fosse uma condição estanque, né? E fazer com que essas águas aqui passem para fora da tomada d'água aqui, como eu vou mostrar. Aqui está o Cabuçu e o Ipiranga, tá vendo? Eu peguei isso aqui no Google Earth, né? Dei uma olhada. E aqui, qual é a ideia? Aqui eu fui dando zoom, olha só, realmente, olha o nível de lixo que tem no rio. Esse, se eu não me engano, é o rio eu peguei o rio Ipiranga por aqui, ó, ou foi o Cabuçu. Eu fui dando um zoom com o Google Earth, olha só, quantidade de saco de lixo. Isso é esgoto. Isso é esgoto a céu aberto. Então, a ideia no zoom é o seguinte, ó, a criação, a gente vai até debater isso, colocando aqui o que o professor Canedo colocou aqui, eu não tenho ainda uma ideia formada, eu vou levantar isso para debate. Eu acho que o tratamento tem que ser, a gente vai ter que continuar, tem que remover nutrientes, senão... então, está aqui o DIC, vou dar um zoom nisso aqui. A ideia é ele fazer a contenção desses dois poços queimados aqui, o Cabuçu e Ipiranga. Isso vai para um desvio projetado para jusante da barragem principal, tá? E aí você tira como essa poluição, joga ela para a parte posterior aqui, a tomada d'água pega águas, como o Canedo falou, águas melhores, tratáveis, né, mais tratáveis do Guandu, e seria uma solução colocada.
Então, eu quis colocar esse último slide para dar subsídio porque que vai ser colocado aqui na frente. Bom, gente, é isso. Obrigado aí. Eu fiquei meio na desvantagem, porque eu fui o último depois num Canedo da vida e de um Adacto, mas eu dei o meu melhor aqui. Obrigado aí. É um prazer estar com vocês. Mas falou bastante, né? Obrigada, Renato. Obrigada, eu acho que a gente está com bastante informações, bastante questões interessantes para a gente pensar. A gente, acho que depois, no final, eu também vou fazer uma questão, mas temos aqui umas perguntas, vou passar para as perguntas, o professor Canedo, se quiser comentar essas questões, o Renato também pode comentar, mas vamos ver as perguntas que chegaram para nós. Olha só, eu vou colocar 3, aí vejo quem se sente à vontade de comentar. Vou pedir que use uns 2 minutos, 3 minutos na resposta. Uma pergunta de Karina de Petrópolis. Não seria possível mudar a tomada d'água para um ponto acima da confluência com os outros rios mais poluídos? Marco Denício. As empresas públicas e ou privadas têm feito uso do total potencial de conhecimento acadêmico na busca de soluções para os problemas da sociedade? E uma pergunta da Laura. Quais as considerações adicionais sobre a transposição do Guandu e das outras alternativas de solução emergencial? Já existe um estudo comparativo destas? Então, temos essas 3 perguntas lançadas. Por favor, quem começa, deixa à vontade para ligar o microfone. Eu quero falar, quando for possível. Tá, professor Canedo, depois professor Haddad. Vou tentar responder por blocos. Uma pergunta que foi feita pela Laura, creio eu, se não era possível fazer com que a tomada d'água fosse um pouco mais para cima. E que é muito parecido com o que o Renato abordou, só que ele, em vez de fazer a tomada d'água para cima, ele botou a poluição para baixo. Enfim, o movimento relativo é igual. É claro que sim. E isso é eficiente? Eu diria que é eficientíssimo, ambas, sob o ponto de vista da estação de tratamento. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo me fazer claro. Se o objetivo nosso fosse proteger a estação de tratamento, as 2 soluções seriam soluções eficientes, eficazes. No entanto, eu creio que essa solução não é uma solução que uma empresa de saneamento deva ter coragem de propor. Porque uma empresa de saneamento tem como função fazer saneamento e não empurrar a sujeira para baixo, para jusante. Portanto, se fosse, olha, se o secretário de Finanças do Estado pegar o microfone e dizer: estão gastando muito produtos químicos na ETA, vamos fazer uma transposição do Guandu, ou vamos empurrar a poluição para baixo ou puxar a tomada d'água para cima. Eu diria: o senhor tem toda a razão. Agora, a empresa de saneamento não pode propor isso, porque me parece que é o anticlímax. A empresa de saneamento tem por obrigação fazer o saneamento e não proteger a estação de tratamento. Ou, em outras palavras, ela deve proteger a estação de tratamento fazendo o saneamento da cidade. Portanto, não me parece razoável nem empurrar a poluição para baixo da comporta do Guandu, nem puxar a tomada d'água da SEDAI para cima. O que tem que fazer é sanear aquelas regiões que lá estão. Isso posto, eu diria o seguinte, muito que bem, sanear é uma obrigação da empresa de saneamento. Não é favor, nem solução nem emergencial, é obrigação. Ela existe somente para isso. Supondo que ela passe a cumprir a sua missão e comece a fazer um projeto no dia de amanhã, nós teremos pelo menos 4 anos de convivência com essa poluição, porque até que se projete, até que se licite, até que as obras se concluam, vai passar pelo menos 4 anos. E aí, vamos deixar a ETA Guandu em risco durante 4 anos? Não me parece razoável.
Então, por isso, uma solução chamada emergencial. É band-aid. Pego um curativo, passo mercúrio cromo e band-aid. Eu estou curando o indivíduo? Não, isso é emergencial. Só tomo uma aspirina para não sentir dor. É isso. Não estamos corrigindo a doença. E aí, creio eu, que um dos procedimentos seria qual é o procedimento mais rápido e mais barato que eu possa fazer para tirar a raeta da crise. Eu não vou corrigir, eu só vou tirar da crise. A ETA, sim, funciona? Funciona. Então, quero que a água do Guandu esteja assim.